Bora. Nós estamos estudando agora sobre a Parashá de Lech Lecha, que é a primeira Parashá alegre. Tem um Yom Yom, que a gente sabe que o Rebbe diz que Parashá de Bereshit começa alegre e termina feliz. Essa Parashá de Noach começa triste e termina alegre, porque nasce Abraham. E agora a Parashá de Lech Lecha, a Parashá que a gente está vivendo, todos os dias com Avraham Avinu, o primeiro patriarca, então é chamado uma Parashá alegre. Agora, o que a gente precisa entender, o que a gente vai explorar hoje é a diferença. Por que a Torá ela não usou a regra básica quando ela fala sobre o primeiro patriarca Abraão? Não usa a regra que ela sempre tinha usado, desde Adão até Noah. A Torá, quando quer falar de um personagem, a Torá ela explora o personagem. Então ela fala, olha, Adão foi criado da mão de Hashem, Deus soprou na sua narina, aí Adão deu nome para todos os animais da terra, aí Adão era tal, 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 tal. Então, fala de Adão, fala quem ele era, fala da pessoa quem ele era. A Torá fala sobre Noah, falou sobre Noé na paraxá anterior. Ah, e sabe quem era Noah? Noah, Ish Tzadik, Tamu, Ebed, Rotav, ele era um tzadik, ele era um tamim, Metei, Tamim. Ah, então Deus escolheu ele para poder construir a arca, para poder salvar o mundo, para poder ver se ele poderia influenciar sobre as pessoas, etc. Mas a Torá descreve palavras sobre o Noah, tem o nome Matzachen Bene Hashem, Deus fala, declara, olha, ele criou graça diante de mim. Nachas Ruach, como o Zohar fala, trouxe Nachas Ruach tanto para o mundo espiritual como para o mundo material, etc. Veja, a Torá, quando fala de um personagem, a Torá descreve, fala, sabe? A Torá diz, primeiramente, por que que ele se destaca, a Torá traz os valores, e depois a Torá conta a história dele. Diferente de Abraham. Veja, Abraham, a Torá escreveu na Parashá que ele nasceu. Se você for pegar Abraham, até agora essa Parashá, a Torá não conta absolutamente nada. Começa a vida de Abraham agora, quando ele tem 75 anos. Muita coisa aconteceu com Abraham antes, a gente sabe, está indicado nos versículos. Se a gente for ver, está indicado, alguns a gente vai ver hoje. A gente vai ver que está indicado, mas não está declarado. É engraçado, a Torá até então falou sobre Abraham, é igual o cadastro que tem numa pessoa, escuta, qual é a tua data de nascimento, aonde você nasceu, quem são seus pais, quem são seus irmãos, onde você mora e para onde você foi. Pronto. Até agora, a Torá não falou absolutamente nada quem era Abraão. Parece que a Torá é estranho, a Torá não relata a personalidade de Abraão, a Torá fala que Deus apareceu para um cara chamado Abraão e falou, saia da tua terra. Pô, quem é esse cara, meu? Fala um pouquinho dele. E fala se ele é tzadik, se ele é tamim. Nada, nada. A Torá não fala absolutamente nada. A Torá falou na paraxá passada que Terach tinha 70 anos, deu à luz a Avram, Nahor e Aran. Aran morreu na face do seu pai, quer dizer, o pai enterrou Aran, que era o filho, que era o irmão caçula, ainda em Ur-Kasdim. Terach pegou Avram, foi para Haran. Aí, de repente, Deus fala, oh, Avram, vai para a tua terra. Quem é esse Avram? Desculpa. A Torá, quando fala de Moshe Rabbeinu, mais para frente, a Torá fala, Moshe Rabbeinu, ele era uma criança, filho de Yocheved, filho de Amram, ele cresceu no faraó, mas depois, você viu, ele lutou pelos judeus, etc. Ele abateu o egípcio que estava lá. A Torá conta 3, 4 histórias antes de Moshe Rabbeinu virar Moshe Rabbeinu. Não é que a Torá chegou e falou o seguinte, ó, cheguei, vamos pegar Moisés, Moisés, tu é o cara, pronto, escolhi você por nada. Não. A Torá conta 1, 2, 3 histórias de Moshe, a personalidade de Moshe, que ele era pastor. A Torá conta cenas que você chega à conclusão que ele era diferente do outro. Tem uma certa vantagem do porquê que Deus ele escolhe as pessoas. Não é assim a deriva. E aparentemente, quando a gente vem estudando Parashat Noach e Parashat Lech Lecha, que a gente está estudando agora, não está explícito. A Torá não fala absolutamente nada. Veja, nós sabemos por conta de indicação, isso vamos ver, isso interessante, nós sabemos por conta de indicação, né? E, na verdade, só para concluir a pergunta original que nós estamos falando, não sei o que fala isso, que obviamente quem fala isso é o Moshe Ben Nachman, o Ramban Nachmanides, ele traz logo na nossa paraxá, ele fala o seguinte, por que, assim a linguagem do Nachmanides, por que que Deus falou para Abraham largar a sua terra, que vai fazer bem para ele, etc., sem antes antecipar, dizer quem era Abraham, se ele servia a Deus, se ele era tzadik, se ele era tamim, nada, nada. Deus aparece para um cara, Abraham, etc. Estranho, Ramban pergunta isso.
porque realmente fica difícil de entender. A verdade é que nós temos indicações, vamos mostrar onde que nós temos indicações. A gente tem uma certa indicação no final da Parashá, quando a Torá fala, poucos versículos, aqueles 2 versículos que falam sobre Abraham, que ele nasceu quando o pai dele tinha 75 anos, que o irmão dele morreu. Por que a Torá conta que o irmão dele morreu, o irmão caçula? Está escrito, e morreu Haran na face do seu pai Tera. Por que a Torá conta? Aliás, é o primeiro cara que morreu, primeira pessoa que morreu, enquanto o pai estava vivo, entendeu? Que morreu antes do tempo, fora aqueles que mataram, Caim matou Abel, tudo bem, mas não, aqui ele morreu de morte morrida assim, na frente do pai, é a primeira vez. Por que a Torá conta esse detalhe? Por que esse detalhe é importante? É importante na história aqui, que fala, e Haran, e daqui não importa que Haran, o que quer dizer? Haran morreu na face do seu pai, enquanto o pai vivia em Ur-Kasdim. A gente precisa entender por que isso. Também precisamos entender, é escrito na Torá que eles mudaram de endereço. Por que a Torá conta que eles mudaram de endereço? A Torá fala que eles tiveram que mudar, não fala que tiveram que mudar, mas, na verdade, está escrito que foi, Terah pegou todos os familiares, saíram de Ur-Kasdim e foram para Haran. Quer dizer, a primeira história que a gente vê que uma família teve que mudar de endereço, sabe? Teve que pegar, fazer as malas e sair de onde morava para ir para um outro lugar. A Torá conta, eles saíram de Ur-Kasdim para ir para a terra de Canaan e chegaram em Haran e lá eles sobreviveram e a Torá termina dizendo que Terah faleceu lá. Por que a Torá conta tudo isso? O Midrash nos conta que, sabe por quê? Aqui está a dica da Torá de quem era Avraham Avinu. Então, a dica você já sabe, mas cabe aqui voltar à linguagem do Bereshit Rabbah, o Midrash. Né? O Midrash Rabbah fala o seguinte, que Terah, olha, tudo dessas frases da Torá a gente consegue entender o histórico do porquê o pai teve que abandonar, por que Haran morreu, por que a Torá conta, que aqui teve uma grande atitude que fez Avraham Avinu, e aí o Midrash. As entrelinhas da Torá contam o seguinte, Terah, ele era idólatra, o pai de Avraham, e ele vendia, tinha uma fábrica de idolatria. Uma vez ele teve que sair para poder trazer mais idolatrias e deixou Avraham Avinu para poder tomar conta, para poder vender os seus ídolos. Veio uma mulher com um prato de comida e falou para Avraham, olha, eu quero servir para esta maior, eu quero dar para ela, para este ídolo uma oferenda. Então Avraham Avinu recebeu, colocou o prato na frente daquele grande ídolo, pegou um machado e quebrou todos os outros ídolos e deixou o machado na mão da estátua maior. O pai voltou, falou, o que aconteceu? Pai, você nem te conta. A mulher trouxe uma oferenda para a estátua, e quando ela trouxe para ela, todos ficaram com inveja. Então, o maior foi aí, quebrou todo mundo. Ele falou, a comida é só para mim. E pronto, é isso que aconteceu. O pai falou, você quer que eu acredite numa baboseira dessa? É louco? Você quer que eu acredite numa história como essa? Você acha que ele se mexe? Ele falou, se ele não se mexe, então por que você acredita neles? Né? E tem a ver, imagina, como é que você pode acreditar numa coisa que não se mexe, que ele vai te dar chuva, que ele vai te dar sustento, etc. Ele não se mexe, não faz nada. O que aconteceu? Abraão começou a difundir monoteísmo, que chegou no ouvido do rei Nimrod, e o rei Nimrod, diz o Midrash, fala que o rei Nimrod ele se ajoelhava para o fogo. Ele chegou para Avraham Avinu e falou, por que você se ajoelha para o fogo, Sua Majestade? Se afinal de contas a água é mais importante, pois a água apaga o fogo. Então o rei falou, então eu vou me ajoelhar para a água. Ele falou, mas por que você vai se ajoelhar para a água, disse Avraham Avinu? Por que você não se ajoelha para as nuvens? Porque as nuvens carregam a água, são mais fortes que a água. Então eu vou me ajoelhar para as nuvens. Ele falou, mas por que você vai se ajoelhar para as nuvens se o vento afasta as nuvens? Você ajoelha para o vento. Então o Nimrod ficou nervoso, falou, o que você está querendo? Você quer saber? Eu me prostro, me ajoelho, meu Deus, que meu Deus é fogo. Eu vou te jogar no fogo, vamos ver se o teu Deus vai te salvar do fogo. A Gemara em Sanedrin diz que várias pessoas se reuniram, lá em Sanedrin, a Gemara em Psachim, então o Talmud fala que várias pessoas, dezenas de milhares de pessoas vieram ver como que Abraão foi jogado no fogo, e Abraão ele estava andando com seus pés dentro da fogueira e nada aconteceu com ele. Aí tem aquela passagem que a gente diz que Haran, que era o irmão mais novo de Avraham, filho de Terah, então diz o seguinte, ele não sabia com quem tem a razão. Será que Nimrod tem a razão? Ou será que Avraham tem a razão? Então Haran falou, olha, se meu irmão sair do fogo, eu sou do time dele. Se ele não sair do fogo, eu sou do time de Terah.
Ele saiu do fogo, perguntaram para ele qual que você é. Ele falou, não, sou filho de Abraão. Jogaram Haran, e Haran não era tzadik igual Abraão, ele foi queimado e ele morreu. Por isso, vem a Torá e nos conta que morreu Haran, enquanto o pai estava vivo, para você entender do porquê que o pai teve que mudar de local. Uma vez que o pai... era pai do Lot? Como? O Haran era pai de Sara e de Lot? Não, quem era pai de... o pai de Sara, sim, pai de Sara, da Taran, Avimilcá, Aviviscá, exatamente. Filha de Aran, pai de Milcá e Isca, assim está sendo a paraxá no final de Noach, exato. E, de repente, a Torá conta que Aran, então, morreu. Quer dizer, um cara começou a ser perseguido lá, obviamente, no lugar onde ele estava. Então, a Torá conta, Aran morreu. Terach teve que ir embora. Porque Terach começou a ser uma pessoa não grata, porque ele é o pai de uma pessoa louca, como Avraham Avinu. Então, Avraham Avinu teve que sair, teve que fugir. Veja, se entende daqui que teve uma história, mas se é tão bonita a história, por que a Torá não conta? A Torá deveria contar que isso fez Avraham Avinu, igual a Torá falar sobre todos os outros líderes. E, na prática, a gente não vê que isso acontece, tá certo? Isso que a gente precisa entender, porque que a Torá realmente ela não usa e ela não conta absolutamente nada de uma maneira explícita. Ao contrário, a única coisa que a Torá começa a contar quando ele tem 75 anos, e Deus aparece para ele e fala, Lech Lecha, saia de onde você está, e aí começa a história de Abraão Avinu. E nada que ele fez anteriormente é contado. Está nas entrelinhas? Tá, mas, pô, histórias lindas, tem histórias maravilhosas. Não, a Torá começa a contar sobre o primeiro judeu a partir de Lech Lecha, saia do seu caminho, etc. Então, a resposta simples e curta para essa questão, ele explica uma coisa bonita. Abraão, ele só se tornou judeu depois que ele cumpre o preceito que Deus manda ele sair do local. E ele vai sem questionar. Ali começa o judaísmo. Abraão conheceu Deus com 3 anos. Abraão era um gigante. Abraão propagou o judaísmo. Tudo ele fez isso com o conhecimento dele. Quando você faz algo por conta de que você chegou à conclusão, isso não é judaísmo. O judaísmo não começa aí. O judaísmo não foca a tua compreensão, o teu entendimento. Eu quero que é teu que você adquiriu, que você conseguiu. O judaísmo começa quando você escuta um Criador e faça o que ele determina, mesmo que você não compreenda, mesmo que você não entenda. Até então, nunca existiu alguém que fizesse algo sem questionar. Simplesmente, o que Deus apareceu para Abraão e falou, sabe como é que vai começar o primeiro judeu, a primeira história do judeu? Vai começar quando Deus vai falar para ele, sai. Ok, saio. Para onde? Não sei. Onde te mostrar o que Abraão fez. Se eu fosse uma pessoa convencional, falar, desculpa, se você não me falar para onde ir, eu não vou. Abraão não questiona, ele sai. Ele sai, ele acredita que Deus vai mostrar para ele o caminho. Não é normal isso. A Torá quer mostrar para a gente o seguinte, judaísmo começa quando a pessoa ela sabe, ela tem o conhecimento que ele foi criado apenas para servir o Criador. Ele abre a mão do seu ego, da sua compreensão, do seu entendimento para poder fazer aquilo que Deus determina. Ponto. E se você for ver, esse é o primeiro preceito que Abraão ele foi ordenado por Deus, é de fazer circuncisão. A gente não pergunta para a criança se ela quer fazer circuncisão ou não. A conexão que a gente tem com Deus é de uma maneira sobre a razão. É uma maneira que está ligada por essência. Não é racional você pegar teu filho e tirar um pedaço. Não é racional, definitivamente não é. Por que a gente faz? Porque Deus ordenou a gente se conectar e criar um pacto. Mas é normal fazer isso? Definitivamente não é. Não só que não é normal depois você gritar, mas você é louco, você acabou de fazer um ato meio que bárbaro aí. E, ao mesmo tempo, as pessoas elas fazem uma festa, etc. Por que a gente se alegra quando está fazendo um Brit Milá? Porque não tem razão, não é lógico isso. A gente pode explicar pela medicina, porque infecção ainda na hair, para lá, para cá, a melhor coisa a fazer então a circuncisão, porque isso poupa Ok, tudo isso são razões lógicas, mas não é essa razão que a gente faz. Indiferente se tem ou não tem, a gente tem que fazer a circuncisão anyway. Por que a gente faz a circuncisão? Porque a circuncisão foi ordenada para Abraão, aliás, é uma das respostas que consta
nos livros sagrados o que aconteceu com as pessoas que Abraham havia convertido. Abraham converteu muitas pessoas. Sara converteu Abraham os homens, Sara as mulheres. E, de repente, os sábios perguntam, cadê essa galera que Abraão converteu? Por que não está aqui? Por que não chegou? Cadê? A Torá não conta mais. Está escrito que eles, antes da circuncisão, eles tinham muitas pessoas. Então, os sábios falam, porque eles eram adeptos de Abraão, todo o tempo que Abraão provava para eles, filosoficamente, falava com eles, coisas, provava com sechel, com intelecto, que Deus ele existe, até aí fazia muito bonita. Essas pessoas acreditam naquilo que você está falando, muito bom, até aí acreditam. Quando Deus ordenou a Abraão a fazer a circuncisão nele, e todos os servos, etc., todos que acompanham ele, então Abraão falou, olha, pessoal, agora Deus mandou cortar. Falou, muito obrigado, até agora a gente foi bom, etc. Todo mundo vazou. Por que todo mundo vazou? Porque elas não foram escolhidas igual a Abraão. De Abraão, sua descendência, ia nascer um povo, ia ser chamado um povo judeu, e esse povo estaria conectado com Deus de uma maneira sobrenatural, não de uma maneira racional, e sim de uma maneira irracional. Uma conexão por essência, igual uma conexão de pai para filho. Faça você o que você quiser, senão o teu filho sempre vai ser teu filho, que carrega a tua essência. A conexão que Deus ele criou a Abraão foi por essência, e a prova é que Abraão ele foi o primeiro na história que ele é vangloriado não pelo que ele fez no passado. Todo o tempo que Abraão ele se jogou na fogueira foi porque ele compreendeu. Quando você compreende, você entende, existe você, existe Deus, são duas entidades. Eu compreendi, eu entendi, então por isso eu faço. Não é essa a nossa conexão. Nossa conexão com Deus não é pela razão. Nossa conexão com Deus é por essência, é bem diferente. E, na verdade, com isso, a gente entende uma passagem do Midrash que conta da diferença que tem entre Abraham e o Yitzhak e o Ismael. O primeiro filho de Abraham nasceu quando ele tinha 86 anos, Ismael, e fez o Brit Milá. Quando Abraham fez o Brit Milá com 99 anos, Ismael tinha 13 anos. Já Yitzhak, que era o filho de Abraham com Sara, foi o primeiro que fez Brit com 8 anos de idade. Então, o Midrash conta que os dois discutiram. Tem uma discussão muito grande entre o Ismael e o Yitzhak. Ismael falou, olha, eu sou muito mais conectado com Deus do que você, porque quando eu fiz Brit Milá, eu já tinha 13 anos de idade. Eu poderia escolher sim ou não, e mesmo assim eu escolhi sim. Você com 8 anos de idade, nem te perguntaram, cortaram. Você acha que essa ligação vale? A minha tem muito mais valor. E está escrito no Midrash que o Yitzhak respondeu para Esav, por isso mesmo minha conexão é maior que a sua. Ué, e pronto, o Midrash não fala mais nada. Qual que é a explicação para isso? O Rebbe explica o seguinte, Ismael tem razão, porque a conexão do não-judeu com Deus é através da razão, é através da lógica. Quando tem razão e lógica, você se conecta. Agora, a conexão do judeu com Deus não é através da razão, é através da essência. Não faz diferença se você entende, se você não entende, você está conectado com ele. E isso a gente vê em Abraão Avinu desde o início. Abraão não era grande porque ele chegou à conclusão que tem Deus. Ótimo. Abraão não era grande porque ele chegou à conclusão que deve ser jogado ao fogo para poder salvar o monoteísmo. Isso de nada vale. Não é que de nada vale. Não é essa a nossa conexão. A conexão começa quando Deus fala para Abraão, sai, e ele sai. E é incrível. E por isso que na vida de Abraão, ele passou 10 testes, como diz na Ética dos Pais, no capítulo 5, ele passou 10 testes, e depois que ele passou os 10 testes, ele foi chamado de Abraão Avinu. Eu não sei se vocês viram uma coisa bonita que eu vi essa semana, quando a gente está vendo, na Ética dos Pais, pessoal, no capítulo 5, que consta no nosso Sidur, eu vou pegar aqui para poder ler para vocês, consta no nosso Sidur, no capítulo, na página 270, na Mishnah 3 está escrito o seguinte, olha só a linguagem. Com 10 provas foi testado Avraham. Calma aí, antes. Primeiro, na Mishnah 2, na página 270, na 2. Houve 10 gerações desde Adão até Noah. Tá certo? Depois a Mishnah diz no meio, houve 10 gerações desde Noah a Avraham. Quer dizer, teve 10 gerações de Noah até Avraham. Muito bom. Vem a terceira Mishnah e diz, com 10 provas foi testado Avraham, nosso pai, o patriarca.
comentaristas falam, por que na segunda Mishnah não está escrito Avraham patriarca e na terceira está escrito Avraham patriarca? Quando fala que tem 10 gerações entre Noach e Avraham, não está escrito Avraham, nosso patriarca? Ainda não tinha passado pelos testes. Exatamente, não tinha passado pelos testes. Quer dizer que o quê, Saulo? Então, o que quer dizer? Com 10 provas foi testado Avraham, nosso patriarca. Depois que Avraham passou os testes, quando Avraham ele passa os testes, ou seja, que ele foi ordenado a fazer coisas absurdas, e todo teste que foi testado a Avraham foi teste para poder tirar a crença de Deus. Veja, Deus fala para ele, vai para a terra que eu vou te mostrar e eu vou te fazer uma grande nação. Ele vai para a terra, tem fome. Ele tem que ir para o Egito. Todos os testes que Deus faz é para poder tirar a crença dele. E ele mesmo assim, ele vai cego, confiante em Deus. Paciência de Jó ele teve. Deus promete para ele filho, só foi receber filho depois de 30 anos. Imagina se você tem uma promessa de Deus e você fala, passou 1 ano, 2, está vendo, não vai adiantar mais. E Abraão segue na dele, sabe, confiante na dele. Abraão passou os testes, quer dizer, para ele, tudo que Deus tentou tirar dele, as provas das bênçãos que Deus tinha prometido para ele. Deus prometeu para ele, filho, Deus prometeu para ele a terra, Deus prometeu tudo. E, de repente, Abraham, ele não vê absolutamente nada disso. E Deus posterga, e nada ele alcança. Vai para o Egito, manda o filho embora, manda Ismael, que ele já teve Ismael, já manda Ismael, manda Agar, Yitzhak, ainda Deus manda matar, ele vai para matar o filho. Aliás, os sábios até discutem que teste era maior, se mandar Ismael ou fazer a queda de Yitzhak, ou abater o filho Isaac, porque uma coisa é abater o Isaac, se abate ele, acabou, ele morreu. Agora, mandar Ismael e você saber que teu filho ele está vivo, ele está sem um contato com o pai durante muitos e muitos anos, você sabe que teu filho também está distante. É uma coisa talvez mais difícil, os nossos sábios falam. Mas o que é bonito é, quando vem a terceira Mishnah, fala 10 provas foi testado Avraham, aí a Mishnah fala nosso patriarca. Porque este é o nosso patriarca. O nosso patriarca foi aquele que escutou a palavra de Deus, e a grandeza dele está que ele tinha um bitul, ele tinha uma completa anulação diante da vontade. Ele não tinha vontade própria. Para ele a vontade era a vontade de Deus. Se Deus pediu, ele vai e faz. Ele tem as dúvidas dele. Não é que ele não tem as dúvidas, mas mesmo assim ele está totalmente submisso. Totalmente submisso à vontade de Hashem. Deus fala, essa é a história do povo judeu. Ele é o primeiro judeu. Por isso a Torá começa a dizer, olha, Lech Lecha, a partir de Lech Lecha, começa a vida do judeu Abraham, que ele foi escolhido. De novo, Abraham a Torá não escreve. Nada que Abraham fez antes de estar submisso a Deus, de ir e seguir a caminho, porque tudo que ele havia feito até então foi por conta de razão, lógica, de conclusão. Ele chegou à conclusão, através do intelecto dele, que é impossível que esse mundo pode existir sem que tenha havido um criador do universo que criou e que gerou toda a matéria e todo mundo. Ele chegou à conclusão lógica. Então, tudo que ele chegou com a lógica, para nós, é lindo, é bonito, é maravilhoso. Isso não é a nossa conexão. A conexão de Abraão, a grandeza dele não está no intelecto, na razão, porque isso não tem grandeza nenhuma. Dele é o primeiro patriarca. Ali começa a primeira história. O que começa a história dele? O irracional, a conexão irracional. O não. Deus manda, ele vai. Sabe? É um negócio da gente parar para pensar um pouco e ver, né? Olha como é que começa a Torá a falar sobre o primeiro judeu. Olha o que a Torá fala, quer dizer, tudo que ele fez anteriormente, gigante, passou lindo, mas não é isso. Abraham começa quando Deus simplesmente manda ele para a terra. Tem um voto bonito, curioso, sobre isso que Deus ele mandou para a terra. A gente precisa entender, só para poder concluir essa ideia que a gente está falando. Tem uma pergunta que se faz do seguinte: Abraão Avinu foi mandado para ir para a terra de Israel. Deus mandou ele sair da terra de Israel? Deus não mandou ele sair da terra de Israel. Como que Abraão Avinu ele saiu da terra de Israel? Quem permitiu Abraão Avinu sair da terra de Israel? Quem permitiu ele sair da terra de Israel? Veio a fome, e daí? Na época de Yitzhak também veio fome e Yitzhak não saiu. Yitzhak pergunta para Deus, tá vendo? Você pergunta para Deus no mínimo. Deus te mandou para a terra de Israel, o que você está saindo?
Quando Deus fala para Yitzhak Avinu, a Torá falou o seguinte, Vayira av ba'aretz, teve fome na terra, me levada ra'av arishon, em Parashat Toldot, fora a fome inicial que já teve lá na terra de Israel. Quero dizer que Yitzhak também teve fome. Está escrito que Yitzhak saiu por causa da fome e foi para o Egito? Não. Você quer me dizer que a fome que aconteceu em Israel, morreu todo mundo de fome em Israel? Não, não é verdade. Ah, tem fome, tem escassez, tá bom. Mas Deus te mandou ir para a terra, cara. Deus não te mandou você sair de lá. Deus te mandou para a terra, que eu vou te mostrar. Como que, de repente, Abraão chega à conclusão que ele tem que sair, que ele tem que sair, que ele tem que descer, que ele tem que ir embora para o Egito? Quem te mandou? Quem te mandou? Eu vou te falar, o Rebbe manda um shliach lá para Bilkibinimat, como diz assim, manda cada shliach para cada canto do mundo. E o shliach, ele vive lá, o pão que o diabo amassou. Você já viu um shliach abandonar o shlichut por quê? Porque falta pão, porque falta água, porque falta vinho, porque falta, não tem isso, não tem aquilo, não tem comunidade, eu estou sofrendo, eu não tenho dinheiro. Você já viu o shliach abandonar o shlichut? O shliach do Rebbe não abandona. Abraham, que Deus mandou, ele vai abandonar. O que está acontecendo aqui? É uma explicação bonita que dizem nossos sábios, é o seguinte. Qual que era a shlichut de Abraham? Qual que era a missão de Abraham? Toda a missão de Abraham era difundir monoteísmo na face da terra. Qual que era o sistema operacional de Abraham? Como que Abraham ele trabalhava isso? Através da comida. Isso é uma coisa muito bonita, a gente vai ver o seguinte. Veio três árabes, Abraham dá comida para ele, dá bebida para eles, etc. Abraham vindo guerrear contra os 4 reis, os 5 reis, etc., que é na Torá, na Parashá dessa semana. É quando ele volta, ele traz pão e vinho e come com o rei, o Malkitzedek Melech Shalem, etc. Comida de novo, comida. E que Abraham ele faz? Ele cria um lugar onde ele dá comida e bebida para as pessoas que estão indo e voltando. Vai estar Eshel, ele dá comida e bebida, etc. Por quê? Porque Abraham, diferente de Noé não conseguiu trazer ninguém para o caminho. Abraham, através da comida e bebida, quando ele era médico, quando ele dava para outra pessoa de comer e beber, ele cativava as pessoas e ele conseguia depois influenciar as pessoas. Esse era o sistema operacional de Abraham e continua até hoje. A gente usa esse sistema até hoje. A gente faz kiddush, a gente faz tobrengen, você traz pessoas para comer e beber. E até hoje você consegue falar uma palavra literal e o cara nem sabe que ele está lá, ele pensa que ele veio comer e beber. E de repente ele escutou um voto ali, ele escutou uma história aqui. De repente ele pegou, ele acredita que ele foi beber e comer. E na verdade ele saiu com uma historinha lá no pé da orelha, ele não falou, olha, uma vez falou, não falou. Você acaba voltando uma palavra, por quê? O sistema operacional de Abraham. Abraham começou. Quando Abraham viu que chegou na terra de Israel e tinha fome, e a gente vê isso quando aconteceu também quando Sodoma e Gomorra. Quando Sodoma e Gomorra vira, de repente Abraham ele vai sentar em outro lugar, porque as pessoas que estavam ao redor não estavam mais morando lá. Quando Israel começou a ficar escasso de pessoas, ele falou, acabou minha shlichut, acabou minha missão. Eu vou procurar onde minha missão pode ser continuada. Para onde ele foi? Uma oportunidade única para ir para o Egito. O Egito era o pior lugar daquela época. Abraham tem muito o que falar no Egito. Tem muito o que fazer no Egito. Então, Abraham desce no Egito para continuar a shlichut dele. A shlichut dele que é iniciado através da comida e bebida. Olha para você ver quão bonito isso é. Por isso o Talmud afirma Gedolale gimashe mekarevet. Grande é você tomar alguma coisa com um parceiro, com um amigo, porque isso aproxima. Chama para beber. Quando você chama para beber, vamos tomar alguma coisa, é uma aproximação. Aproximação. Comida e bebida é uma maneira de aproximar as pessoas. A shitá, a linha de Abraham Avinu era aproximar as pessoas, aconchegar as pessoas, dar o físico para elas, para depois começar a introduzir, então, uma ideia do monoteísmo. Essa era a linha de Abraham. Quando Abraham viu que Israel teve fome e por isso as pessoas deixaram de vir na sua tenda, Abraham não fica quieto. Abraham quer continuar o seu trabalho, então ele vai buscar onde tem gente, se tem fartura no Egito, lá eu tenho bastante trabalho para fazer. E quando ele desce para o Egito, ele termina o trabalho dele, isso obviamente não está escrito natural, mas a gente entende nas entrelinhas, então até o próprio faraó manda ele embora, chega, que você não tem mais o que fazer aqui, pode ir embora, etc. Então, mas saibam vocês, é uma coisa interessante, o mesmo Ramban que a gente falou no início do nosso shiur, que faz aquela questão, por que Abraham não foi dito que ele era o tzadik também, o mesmo Ramban, ele fala na questão de Abraham, que Abraham foi castigado, por isso foi um grande pecado. O Ramban diz que isso foi um pecado. Por que é o pecado? Diz o Ramban, fala o seguinte, olha, Deus não te mandou você descer para o Egito, o que você desceu para o Egito? Você fez um pecado. E saiba, o Ramban diz, que por conta desse pecado, por essa falha de Abraham, os seus descendentes foram escravizados no Egito.
A razão do que o povo judeu foi para o Egito foi porque Abraham desceu sem ter sido ordenado para o Egito, essa é a opinião do Rambam. Mas, obviamente, aquela outra explicação que a gente falou é uma explicação racídica muito, muito bonita, é muito diferente, muito elevada. Entendeu? Que diz que é exatamente o contrário. Não, Abraão sabia que era o propósito, não podia ficar quieto, ele foi, ele desceu, ele foi para o Egito, e lá ele continuou o seu trabalho, quando ele terminou, ele voltou, etc. Por isso que Abraão ele era digno de ser chamado o primeiro judeu. Enfim, bottom line, o que a gente viu hoje, o resumo da história dessa paraxá, é que o judaísmo começa de uma maneira irracional quando a gente acredita que todo o nosso propósito que a gente veio para a Terra é simplesmente para poder fazer a vontade dele, a vontade de Hashem e não a nossa vontade. Quando o judeu ele tem isso, ele sabe que ele só foi criado para poder fazer a vontade do Criador do universo, então ele realmente é digno de ser chamado servo de Deus, e assim começa o judaísmo, assim começou com Avraham Avinu, e assim a gente continua, nós descendentes de Avraham, até hoje em dia, Baruch Hashem, e é isso aí. Só queria, posso falar uma coisa? Claro. Nessa